Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Bom, tô trazendo mais uma pequena palavra aqui pra vocês. Hoje eu mudei um pouquinho o cenário, só saí ali do meu cantinho, mas pra provar pra vocês que eu tô aqui realmente na minha igreja. Eu sempre faço algumas gravações aqui, eu gosto de vir aqui ter um tempo com Deus, poder estudar, poder aproveitar também pra poder montar algumas ministrações. E o Espírito Santo ele ministrou algo muito forte no meu coração referente à nossa missão. Aqui na nossa igreja nós carregamos algo muito importante e poderoso, que a gente tem essa frase, que na verdade são algumas perguntas e uma resposta, que é: o que Deus mais ama, quer, deseja e faz Ele muito feliz. Você nesse vídeo saberia me responder? Almas, essa é a resposta. O que Deus mais ama, quer, deseja e faz Ele muito feliz é almas. Ver vidas sendo alcançadas, vidas sendo transformadas e pessoas recebendo Ele no seu coração. É isso que o Espírito Santo, é isso que Deus, Jesus, Ele mais espera de nós, que nós viemos nos levantar para alcançar almas. O Senhor, Ele nos deixou uma grande missão e propósito. Certa vez ministrando para os jovens, eu ministrei para eles falando, muitos de nós ficam naquela dúvida, cara, qual será que é o meu propósito, qual que será que é o meu chamado, o que será que eu tenho que fazer? Cara, já tem uma ordenança que o Senhor deixou para nós desde os tempos passados, que é: ide pregar o Evangelho para toda criatura e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós já temos uma grande missão, nós já temos um grande propósito. Claro que tem pessoas que vão ter um dom específico, vai ter um chamado específico que o Espírito Santo vai direcionar, vai distribuir para cada um de nós. Porém, uma missão que todos nós cristãos temos de fato é buscar a presença de Deus para nos enchermos e levarmos a palavra dEle, transbordarmos da presença dEle. E algo que bateu muito forte no meu coração é que nós temos que fazer primeiro a nossa parte, que é nós de fato buscarmos o Espírito Santo, porque se nós não o buscarmos, como nós vamos estar transbordando para de fato levar para as pessoas? Como vamos estar cheios para poder transbordar sobre as outras pessoas? Esses tempos atrás o Espírito Santo ele ministrou muito no meu coração, e não falo aqui na igreja, mas fora, durante um treino na academia. Isso aconteceu 2 vezes já comigo, e oro ao Senhor para que aconteça mais. Eu não falo isso de forma alguma para me engrandecer, mas para dizer que se você se disponibilizar, Ele vai te usar. Para quem não sabe, sou um jovem de apenas 18 anos, mas que realmente, de fato, eu decidi deixar Deus me usar. Não falo isso por glória ou intermédio meu, mas sim para a honra e glória do Senhor, mostrando o quê? Que dependente da sua idade, se você deixar Ele te usar, Ele vai te usar, te capacitar e te levar a lugares grandes. E durante um treino na academia, eu lembro que eu estava fazendo a máquina de abdominal e eu estava acabando o treino, literalmente para ir embora. E simplesmente eu ouvi o Espírito Santo falando no meu coração: aquele cara ali na sua frente, vai pregar para ele. Eu fiquei em choque na hora, eu falei: meu Deus, como que do nada eu vou chegar e pregar pro cara, chegar assim, nem conheço o rapaz, como que eu vou do nada ministrar para esse cara? O Espírito Santo falou: vai nele e fala isso, isso e isso. Eu falei: nossa, cara. Aí chegou a hora de fazer a última série, e eu naquela, às vezes a gente dá aquela, a gente resiste um pouco, sabe? Eu fiquei resistindo, mas o Espírito Santo falou muito forte, eu não poderia resistir, eu não ia ficar em paz se eu não fosse. Eu fui até o rapaz e comecei a conversar com ele, mas dá aquele medo de você chegar na pessoa, conversar e parecer que nada vai acontecer ou você passar vergonha. Só que eu vi que de fato, se nós estivermos próximos do Espírito Santo, estaremos sensíveis, e quando Ele falar conosco, de fato, Ele vai falar, nós vamos sentir, e quando a gente for, cara, vai ser Ele nos usando, não vai ser mais a gente. E aí que tá uma outra coisa muito importante, é você estar cheio do Espírito Santo, porque quando você carrega da presença dEle, através do seu falar, já não é mais você, mas sim Ele te usando. Pegou essa? Forte, né? Eu comecei a falar com o rapaz, e tudo que eu fui falando, o rapaz foi confirmando, literalmente ele foi confirmando e começou a se abrir comigo. E assim eu ajudei ele, orei pela vida dele e assim ficamos amigos. Esses dias atrás eu tava ali treinando, esse daí foi diferente. Eu tava treinando e tem uma parte assim na academia que você sobe assim meio que a escada e vai para poder fazer os exercícios na polia. Eu indo pra polia, tava ouvindo uma música do Morada, que é Vamos Pregar, uma música que eles lançaram no álbum novo deles agora. E aí eu subindo pra fazer o treino, eu vi uma moça torcendo o tornozelo. Ela torceu ali o pé dela e ficou lá no chão. E ali algumas pessoas foram ajudar. E eu simplesmente subindo, veio no meu coração: prega pra aquela mulher e ora por ela. Eu falei: não vou. Dentro de mim eu falei isso.
Só que aí tem um trecho da música que começou a tocar bem na hora que eu pensei, não vou, que é: e ai de mim se eu não pregar. E vem pra ajudar, e ai de mim se eu não pregar. Pregar. Eu falei, mano, é Deus falando, velho. Ai de mim, cara. Eu peço tanto pra Ele, prego tanto pros jovens que a gente tem que pregar, que a gente tem que se levantar. E na hora que Ele quer me usar, na hora que eu tenho que fazer a minha parte, eu vou fugir. Falei, cara, quer saber? Eu vou fazer isso, eu vou pregar. Eu vou ir lá, eu vou orar por aquela mulher, vou entregar uma palavra e vou sair, porque eu sei que ali o Espírito Santo vai agir. E ali, com aquela vergonha, com aquele medo, eu tirei meu fone, deixei ele na garrafa, corri lá rapidão. Só que aí que tá, eu montei um esquema na minha cabeça. A moça estava aqui, eu ia cortar pra cá, pra mim fingir que tava treinando lá embaixo, porque eu tinha pegado a polia lá em cima, pra depois ir na mulher e falar, do nada. Só que aí foi automático, eu comecei a andar em direção pra mim ir pra lá, simplesmente o meu corpo me direcionou pra lá. Eu falei, meu Deus, é Deus mesmo, não é possível. E eu fui diretamente na moça, abaixei, conversei com ela, orei sobre a vida dela. E, cara, eu vejo como que Deus, Ele realmente espera que nós estejamos sensíveis para poder nos usar. Porque algo que eu também aprendi, que eu acho muito importante explicar e falar para vocês, que é: se você não deixar Deus te usar, Ele vai levantar outra pessoa. Se nós não nos levantarmos para falar, as pedras clamarão. Então, cara, a gente precisa se levantar. Deus, Ele quer usar as nossas vidas. Só que se você não tiver coragem, se você não der liberdade para Ele te usar, Ele vai usar outra pessoa e vai fazer 10 vezes mais na vida dela, mais do que ia fazer na sua vida. Porque você não se permitiu deixar Ele te usar. Porque muitas das vezes nós pregamos tanto que nós temos que pregar a palavra. Nós falamos tanto de deixar Deus nos usar. Só que quando chega na hora do vamos ver, a gente não deixa. A gente foge. A gente fica com medo, com vergonha. E não é isso que Deus espera de nós. Ele espera de fato filhos posicionados. Que quando fala assim, você tem que pregar, ele também seja um exemplo. Senão nós vamos estar sendo hipócritas. É que nem a música da Juliane, a Jesus, na minha hipocrisia. Literalmente, é isso mesmo. Eu seria muito hipócrita de chegar e falar para os jovens que eles têm que pregar e eu não pregar. De ensinar os jovens que eles têm que fazer a diferença e eu não estar nem aí para fazer a diferença. Cara, isso foi quebrado na minha vida, cara. Para honra e glória do Senhor. Eu sempre tive uma barreira muito grande que era a vergonha e o medo. Hoje eu já não tenho mais eles na minha vida. Eles foram quebrados. E às vezes quando vem aquela resistência eu lembro, cara, eu sou mais que vencedor, o Senhor me escolheu e eu não estou aqui por acaso. O meu maior propósito nessa terra é cumprir a minha missão, que é cumprir o ID. Então eu vou. E assim eu comecei a deixar Deus me usar e pregar para certas pessoas. Isso não só na academia, mas quando eu estava estudando ainda, eu pregava para algumas pessoas ali na escola, entregava algumas palavras. Um exemplo, um discípulo meu muito querido por mim, amo muito a vida dele como se fosse irmão, o nome dele é Léo. Eu preguei para ele certo dia do nada, eu senti no coração, chamei ele, era um dos mais resenhas, os mais malucos da sala, fazia loucura esse cara. E eu chamei ele para conversar e falei, Léo, cara, Deus tem alguma coisa para sua vida, mano, algo muito grande. E ele me pediu para vir até você conversar, passar para você que ele quer te usar. E eu tinha uma célula na escola na época, eu convidei ele para participar. Ele começou a participar aos poucos, foi vindo, foi participando. E eu achei muito interessante, cara, que olha como que Deus faz. A gente ficou um tempo sem contato, só que uma semente foi plantada no coração dele. E depois de um bom tempo, ele voltou e hoje permaneceu e está dando muitos frutos aqui no nosso meio. Está crescendo, fazendo a diferença. Então é assim que Deus faz. Às vezes você pregou para uma pessoa, mas não foi de imediato que você teve uma colheita. Às vezes você plantou uma semente e daqui a alguns anos, ou daqui a alguns dias ou meses, essa semente vai começar a crescer. Sabe, vai começar a germinar dentro da pessoa. E assim o Espírito Santo vai trabalhar no coração dela. É que nem a parábola do semeador. As sementes são é a palavra de Deus. E os solos é a forma como as pessoas recebem no seu coração a palavra. E tem vários tipos de solo. Ou seja, várias pessoas vão receber a palavra de uma forma diferente. E aquelas que receberem de fato de coração, ou que pelo menos você plantar uma semente, eu creio que Deus ele pode fazer algo extraordinário para tocar essa pessoa, para lembrar do dia que você pregou para ela, ou do dia que você orou por essa pessoa e alcançar ela, trazer ela para a igreja, trazer ela para a presença dele. Eu creio que o Senhor pode fazer isso. Da mesma forma que a mulher, ali instantaneamente ela já não foi curada, mas eu na fé sabia que ela seria curada mesmo se não fosse ali agora. No momento que eu orei por ela,
E eu creio que uma semente foi plantada na vida dela e que ela nunca mais vai esquecer que no dia que ela torceu o tornozelo, alguém se compadeceu de estar orando pela vida dela, do nada mesmo. Então, que nós possamos nos posicionar como cristãos, como filhos de Deus e guerreiros de Cristo. Nós temos que guerrear contra o inferno, contra principados e potestades, para enfrentá-los e vencê-los, porque nós somos mais que vencedores, porque eles querem alcançar essas almas. As mesmas almas que nós trabalhamos para alcançar, o inferno trabalha mais para destruir. E nós, como filhos de Deus, como guerreiros do Senhor, vamos ficar parados? Não. E chega. Já deu de ver pessoas se matando, pessoas tirando suas vidas, pessoas se mutilando, ou pessoas tristes, angustiadas, sendo oprimidas. Chega disso. Nós temos que nos compadecer dos nossos irmãos e amá-los, assim como Cristo amou a igreja. E pregar a palavra, pregar o evangelho, orar pela vida deles e fazer a nossa parte. Às vezes tem pessoas que não vão receber de primeira. E amém, tá tudo bem, o importante é que você fez sua parte. Há pessoas que vão desprezar, mas pelo menos você fez a sua parte e não deixou de se levantar. E eu creio que daqui pra frente, quando você se levantar e você começar a falar, instantaneamente, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai tocar o coração das pessoas e muitas vidas e almas serão alcançadas através da presença dele transbordando em você. Você recebe essa palavra? Bom, espero que tenha feito sentido para você, que Deus abençoe muito a sua vida e nunca se esqueça de cumprir a sua missão e o seu chamado, que é o ID. É isso, gente. Tamo junto. Deus abençoe.